meus queridos alunos do 7º ano. Estamos nós aqui, mais uma vez, para continuar falando sobre ciência e tecnologia, certo? Vamos dar continuidade aos nossos estudos lá no capítulo 2 do teu livro, agora com o texto da página 19, e a gente vai tentar responder uma pergunta muito simples, mas um tanto intrigante. A tecnologia, ela afasta ou ela aproxima as pessoas? Alguém, por exemplo, pode responder, muito facilmente, ela afasta as pessoas, né? Ou, num tempo como o nosso, em que a gente tem usado a tecnologia com muito mais, intensidade do que antes, alguém pode dizer, não, ela aproxima as pessoas. E aí? Então, a gente vai refletir um pouco sobre isso, trazer alguns dados interessantes para a gente pensar, um pouco fora da caixa e responder essa pergunta de uma maneira mais satisfatória, vamos dizer assim, certo? Então, vamos lá, acompanhe aí comigo, tá? Texto da página 19, certo? O título do texto é o tema da nossa aula de hoje, que é se a tecnologia aproxima ou afasta as pessoas. Muito bem. Tem uma imagem interessante que eu quero que a gente observe, que é essa daí, Faz um comparativo muito simples, de como que era uma reunião de família há uns 30 anos atrás, mais ou menos, que é a foto de cima, certo? Família reunida, todo mundo ao redor da mesa, comendo, conversando, Todo mundo por ali. E embaixo, uma família, ali, 2015, a gente poderia perfeitamente botar aqui 2020, Todo mundo um ao lado do outro fisicamente, mas a atenção, o olhar está completamente para outras coisas, Cada um no seu aparelho eletrônico, cada um, vendo ali o que lhe interessa, até o cachorro ali no canto, Se você prestar atenção, está usando um tablet, certo? Então, é um encontro familiar completamente diferente, Olhando assim, você vai dizer assim, meu Deus, Que diferença que tem entre uma família e outra, A de baixo, que seria a mais atual, parece muito mais distante uns dos outros do que a de cima, de 30 anos atrás, A tecnologia tem as suas vantagens, mas ela também tem suas desvantagens. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho agora, tá? Muito bem. Pensando em termos de vantagens, tem uma informação que eu acho que é válido a gente pensar, Quanto tempo demorava, por exemplo, para uma pessoa receber uma carta ou uma mensagem antigamente, antes do advento da internet, antes das redes sociais, e-mails e etc, tá? Tiveram muitos tipos de formas das pessoas comunicarem, certo? Primeiro delas, pombo-correio, Pombo-correio foi utilizado durante muito tempo, inclusive no período das guerras, A Primeira Guerra Mundial foi usado muito, tá? Eles eram animais treinados para levar, pequenas mensagens, pequenos avisos, enfim, que fosse necessário, houvesse aí nesse tubinho, como você está vendo aí na costa do pombo, certo? Para que eles pudessem ir trazer, alguma resposta. Eles poderiam viajar até 160 quilômetros e voltar para o seu lugar de origem, E aí, dependendo da distância, as mensagens poderiam levar desde horas para chegar até dias, Dependendo aí do local. Teve também ali no tempo da expansão ultramarina, Ali, quando você teve o descobrimento das Américas, as viagens entre os continentes começaram a ficar mais frequentes, E elas se davam por navios. E muitas das vezes, as pessoas aproveitavam essas viagens de navios para enviar encomendas, para enviar cartas, para enviar mensagens. Como a travessia pelo oceano, pelo Atlântico, ela demorava meses, então, lógico, essas mensagens demoravam meses até chegarem ao seu destinatário, Aí você pode pensar assim, então por que não mandava por pombo, já que o pombo demorava menos? O pombo não ia dar conta de atravessar o Oceano Atlântico voando, tá, gente? Por isso que mandava por navio, então, Cavalos também chegaram a ser usados como meios de transporte de correspondência, tá? Não foram usados durante tanto tempo assim, mas, foram usados, eles levavam mais ou menos 11 dias para percorrer uma distância de 3.000 quilômetros. É uma distância considerável, Mas o tempo também é um tempo considerável para você esperar pela resposta de alguma mensagem, por exemplo, E a gente tem aí a empresa de correios, que é utilizada até hoje, Não mais tanto para você enviar cartas, não sei se vocês costumam, alguém aí já recebeu alguma carta
pelo correio, mas né, eu duvido muito, tá? Mas a gente faz compras pela internet, chega pelo correio, né? As contas chegam pelo correio, carta não chega, mas boleto sempre tá lá, né? E aí o prazo é de 3 a 5 dias e dependendo da distância e do tipo de correspondência, né, que você manda, pode levar 10, 15 dias, enfim. Se você faz uma compra internacional, por exemplo, pode levar meses até chegar aqui, né? E por aí vai, certo? Mas em termos de mensagem, se a gente for prestar atenção, qualquer um desses prazos parece uma coisa absurda hoje em dia. Até porque, com o avanço da tecnologia, troca de mensagens foi um negócio que teve uma redução absurda de velocidade, né? Quando você pensa que antigamente as pessoas levavam horas, no caso né, dos pombos correios, para conseguir mandar uma mensagem, meses se fosse mandar por navio, né? E por aí vai. Hoje você recebe, né? Você troca mensagens instantaneamente com as pessoas. É praticamente como se você estivesse conversando aqui, né? Ao vivo com ela, ao mesmo tempo que você fala, ela vai e responde. Então, é muito rápido, né? Antes, uma mensagem, uma carta que podia levar de semanas até meses para chegar em um outro continente, hoje em dia ela chega em segundos, em frações de segundos, imediatamente. Né? Você manda para a pessoa, ela recebe, ela visualiza, você sabe quando ela visualizou, ela te responde, né? Então, a conversa, ela flui quase como se fosse pessoalmente, de tão rápido que é, né? Antigamente, para você enviar documentos, por exemplo, você tinha que ir lá no correio, botar no envelope, né? Enviar, levava dias até chegar no lugar, né? E isso se não fosse extraviado no caminho. Hoje em dia, não, né? Você vai, escaneia, bate uma foto do documento, anexa no e-mail e pronto, enviou, né? No mesmo momento que você aperta lá enviar, chega na caixa de e-mail da outra pessoa, ela recebe, tá tudo certo e sem risco de se extraviar no meio do caminho, né? De ser roubada no meio do caminho e por aí vai. Então, foi um avanço muito importante, né? A tecnologia nesse ponto das comunicações, das informações, ela foi um avanço extremamente importante, né? Na história da humanidade. Isso é uma coisa que a gente não pode negar, certo? Mas nem tudo são flores, né? Aí nessa situação. Você pode pensar assim, então a gente pode chegar à conclusão de que a tecnologia aproxima as pessoas, tá tudo certo. Acontece que existe um tipo de coisa que acontece nessa relação com a tecnologia que ela também vai causar exclusão, né? Por quê? Porque, infelizmente, existe algo que a gente chama de, que ficou conhecido, né, como desigualdade digital, tá? O que vem a ser a desigualdade digital? É justamente essa diferença no acesso à tecnologia que as pessoas têm. Nem todo mundo vai ter acesso à mesma tecnologia, principalmente porque aquelas mais avançadas, né, elas vão acabar sendo restritas a um grupo pequeno de pessoas que pode pagar por elas. E nem todo mundo pode pagar, tem condições de pagar para ter essa tecnologia, né? Pagar um bom celular, pagar um bom pacote de dados de internet, ter acesso a determinados aparelhos que são mais caros mesmo, né? Então, isso não ocorre para todo mundo, né? Não, infelizmente, não é todo mundo que vai ser alcançado por esse tipo de avanço tecnológico. Então, a gente tem aí, nesse caso, um fenômeno que ficou conhecido como desigualdade digital, tá? Justamente porque ela vai criar esse efeito panelinha que a gente chama. O que é o efeito panelinha? Essa coisa de, né, tá ali restrito a um grupo de pessoas, neste caso, um grupo de pessoas que tem dinheiro, né, para pagar por essa tecnologia e acaba isolando aquelas pessoas que não têm acesso, que não têm como pagar por ela, tá? Repara bem, eu quero que você repare bem aí na imagem que eu coloquei para ti sobre desigualdade digital, porque tem alguns dados interessantes para a gente observar, tá? Primeiro, eu quero que tu olhes um mapa. O mapa está mostrando para a gente, né, a quantidade de brasileiros conectados por região, tá? Então, neste caso, essa porcentagem que você está vendo é quantos por cento das pessoas que moram nessa região têm acesso à internet. Então, no caso aí, a região em que as pessoas têm menos acesso à internet ou estão menos conectadas é a nossa, é a região norte, tá? A região que mais cresceu em número de pessoas conectadas é o Nordeste. E a região que você mais tem pessoas conectadas, ou seja, mais tem acesso à internet como algo que é presente no seu dia a dia, é justamente a região Sudeste, certo?
Na maioria das vezes, a gente vai ver, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, a gente vai ver esse número de pessoas conectadas em maior quantidade nos centros urbanos, tá? Quanto mais afastado do centro urbano você fica, mais complicado e mais caro é também para se manter conectado. Então, acaba que apenas uma parcela da população, aquela que tem dinheiro para pagar, né, pela internet, né, pelo acesso, consegue, né, fazer parte deste grupo de pessoas conectadas, enquanto uma grande parcela não consegue, certo? Observa agora o outro lado do gráfico, aí do teu lado esquerdo, tá? Onde a gente tem algumas porcentagens para a gente observar aí. 49% da população nacional está conectada, ou seja, tem de alguma maneira acesso à internet de maneira constante, tá? 45% nunca usou a internet. Sim, meus caros, nunca usou a internet. Não é que a pessoa não saiba que exista, não saiba como, não, ela não tem acesso. O local onde ela mora não alcança ou ela não pode pagar por esse acesso, tá? E 6% usam a internet há uns 3 meses, ou seja, a internet não é algo que faça parte do dia a dia daquela pessoa, tá? E aí a gente vê aqui embaixo, né, o acesso por classe. Repara bem que a classe A, ela tem 97% das pessoas que estão conectadas, que acessam a internet, né? E os outros 3%, mano, os outros 3% deve estar doente, deve estar viajando, sei lá, né? Não consegue usar, enfim, né? Talvez seja tecnófobo, como a gente viu na última aula, tá? Mas você vê que quase 100% das pessoas da classe A, que é a classe rica, né, classe A e B, a classe B tem 78% de pessoas conectadas com acesso à internet. Então, é algo que faz parte do dia a dia dessas pessoas, né? Enquanto que a classe C tem 36% de pessoas que acessam a internet com frequência, tá? Mas nesse caso, a classe C subiu, porque a classe C antigamente era apenas 16% das pessoas que tinham acesso à internet, né? E cresceu aí mais 20% para 36%. Mas você tem apenas 6% da população pobre que tem acesso à internet. Isso ficou um pouco claro para a gente nesses últimos tempos agora. Se você prestou atenção e viu no jornal, né, teve o cadastro do governo ali para receber, né, o auxílio. E o cadastro foi todo feito via internet. E você tinha pessoas que infelizmente estavam com dificuldade porque nunca tinham usado a internet. Nem sabiam como colocar o aplicativo ou as informações que deveriam colocar no aplicativo, né? Faziam de maneira equivocada, iam para a porta, né, do banco, da Caixa Econômica, enfim, porque queria resolver pessoalmente algo que era para ser resolvido via internet. E ela não conseguia resolver porque ela não tinha acesso, ela não sabia como mexer, ela não sabia como usar, ou ela não tinha internet para isso, né? Pacote de dados, enfim. Então, percebe como você tem diferença, né? Percebe como essa desigualdade ela é real, não é virtual, não é uma coisa inventada, ela é real. Você tem pessoas que não conseguem pagar por isso, que não conseguem lidar com isso, e você acaba excluindo elas, certo? Então, é algo que realmente ocorre, né? Então, por exemplo, você que estuda numa escola particular, outras pessoas que estudam numa escola particular, a gente está tendo a oportunidade de estar aqui numa plataforma digital, né? Tendo aulas, mesmo que virtualmente. Mas você tem meninos que estudam em locais e em escolas mais carentes, principalmente nos interiores do Brasil, né? Que o próprio espaço físico da escola é um espaço com uma infraestrutura difícil. Imagina se ele vai ter condições de ter acesso à internet para ter aula virtual. Percebe como é excludente em algumas coisas? Percebe como acaba isolando as pessoas? Né? Percebe como essa desigualdade ela de fato existe? Então a gente tem aí 2 pontos interessantes com relação à tecnologia, ao uso da tecnologia, né? Ela aproxima, então, ali no momento da revolução das comunicações e das informações, né? Mas ao mesmo tempo ela também afasta, porque não é todo mundo que vai conseguir ter acesso, né, a toda essa tecnologia, a todos esses avanços tão rápidos, tá? E quando é que a gente pode dizer então que a tecnologia ela aproxima as pessoas, tá? Quando, por exemplo, uma pessoa tímida que tem dificuldade, né, de criar laços ali, de conhecer as pessoas pessoalmente, ela pode começar a quebrar essas barreiras sociais
justamente virtualmente, né? E ali começar uma conversa, né? Uma amizade, que posteriormente pode vir para o mundo real e não ficar só no mundo virtual. Então, a tecnologia, ela ajuda, sim, nesses termos, né? A gente está colocando aqui nos termos não sem contar com a parte de comunicação e informação que a gente já viu lá no início, tá? A tecnologia também pode ajudar a ampliar o círculo social, né? E hoje em dia a gente viu, por exemplo, com essa coisa da pandemia, né, de que vários estabelecimentos tiveram que fechar, por exemplo, bares, restaurantes, lojas e tal. E aí teve muita gente que partiu para o e-commerce, que a gente chama. O que é o e-commerce? É o comércio eletrônico, principalmente através das redes sociais, né? De usar as redes sociais para fazer propaganda, as pessoas comprarem ali a partir das redes sociais e aí você ter ali a entrega por delivery. Isso é algo de ter sido extremamente, já existia, né, antes dessa pandemia, se tornou extremamente necessário agora e dificilmente você vai ter um retrocesso com relação a isso, né? É possível, sim, que muitas dessas empresas que tiveram que se reduzir ao e-commerce enquanto, né, estamos nesse momento de isolamento social, mesmo depois que isso acabe, mesmo depois que elas possam retornar, né, às suas lojas físicas, elas permaneçam investindo no e-commerce, porque é algo que vários especialistas em economia já disseram que veio para ficar, né? Então, isso é um apoio, né? E um ponto positivo para o uso da tecnologia, a possibilidade das pessoas tirarem renda dali e de se aproximarem e de aumentarem o seu círculo social, aumentarem o seu círculo de clientes, enfim, por aí vai, tá? E quando é que a gente pode dizer que a tecnologia afasta as pessoas? Também eu separei 2 exemplos aqui para a gente observar. Quando ela ajuda a gente a se conectar com pessoas que estão longe, mas deixa a gente distante das pessoas que estão aqui do nosso lado, né? Tipo a imagem da família que a gente viu lá no início, que eu separei para te dar uma olhada de novo aqui. Todos, um sentado do lado do outro, no mesmo ambiente, na mesma casa, no mesmo sofá, e ainda assim você não tem ninguém olhando um no olho do outro, não tem ninguém conversando, não tem ninguém interagindo entre si. Se bobear, deve estar um mandando mensagem pro outro ali via internet, né? O que não faz o menor sentido, porque a pessoa está bem do lado, né? Não, né? A internet ela existe para conectar a gente com quem está longe, quem está perto, você tem que manter comunicação, né? Pessoal e física ali, porque a pessoa está bem do lado, literalmente, certo? E outra, né? Outro problema que a tecnologia também pode trazer, né? Algumas pessoas elas se concentram tanto na sua vida no mundo virtual que elas esquecem da vida delas no mundo real. Então tá tão preocupado em que tipo de foto vai postar, quantos likes vai ter, quantos comentários, de que maneira ela vai se manifestar ali, que ela não faz as coisas no mundo real, ela não torna aquilo prática, né? Então é, é um ativista, briga contra as injustiças no mundo pela internet, mas não tem coragem de levantar, né, para lavar uma louça, não tem coragem de arrumar o quarto. Você se revolta com a injustiça que está acontecendo com alguém do outro lado do mundo, mas não consegue ajudar em casa, levantar do sofá para ajudar em casa a mãe e o pai. Quer dizer, você está querendo transformar, ser o revolucionário do mundo virtual, mas no mundo real você não consegue fazer nada. Não tem proatividade nenhuma. Percebe como é um problema, né? As pessoas se concentrarem demais no mundo virtual e não trazerem essas reflexões e essas ações para o mundo real também, para que elas não sejam, né, apenas ativistas, né, de redes sociais, mas para que elas possam fazer diferença também no mundo real, começando dentro da sua própria casa, certo? Então, é é um momento aí em que a tecnologia ela acaba afastando as pessoas, sim, umas das outras, certo? Portanto, a gente pode concluir o quê, né, dessa nossa aula de hoje? Primeiro, é inevitável. A tecnologia trouxe, sim, muitas mudanças para a nossa vida, né? Principalmente no que diz respeito à comunicação e acesso à informação, é, é um fato, né? Não tem o que se discutir, tá? Ao mesmo tempo que você tem benefícios, né, nessa relação com a tecnologia, a, a gente não pode esquecer que, infelizmente, esse acesso a tudo isso não alcança a todos, não existe para todas as pessoas. E isso sim acaba gerando desigualdade digital, certo? A tecnologia nos aproxima
de quem a gente não vê, né, há muito tempo, ajuda a contornar a timidez, mas a gente também precisa ter cuidado para que ela não acabe afastando a gente do mundo real, afastando a gente das pessoas que estão ao nosso lado, certo? Então, muito bem. Eu quero, na página 20, vocês vão encontrar o exercício que vocês precisam fazer, tá? E é um exercício em que vocês vão refletir justamente sobre isso, certo? Como, de que maneira, né? E aí o autor do livro de vocês, ele até incentiva que vocês conversem com os pais, né? Tenham auxílio de um adulto e tal, para também pensar um pouco sobre isso junto com vocês, tá? Se a tecnologia hoje ela realmente aproxima as pessoas, ao mesmo tempo que ela as distancia, quer dizer, aproxima de uns e distancia de outros, certo? Facilita essa globalização, esse acesso à informação, à comunicação, mas ao mesmo tempo ela vai promover isolamento, né? O que que a gente pode fazer diante disso, né? Dessa coisa de a tecnologia ela me aproxima, mas ao mesmo tempo ela me distancia, ela me informa, mas ao mesmo tempo ela me isola. O que que a gente pode fazer com relação a isso? Essa é a reflexão que você tem que fazer e é essa pergunta que você tem que responder, né? Para colocar lá no seu caderno de respostas, né? No item A, você vai perguntar isso para as pessoas da sua casa, né? E escrever sobre essas reflexões, certo? E no item B, você vai colocar, né, os principais pontos da conversa e você mesmo responder a essa questão, ok? Então, muito bem. A gente se vê, vai continuar falando na próxima aula de ciência e tecnologia, tá? Vamos dar continuidade ao nosso assunto, agora vendo outros pontos de vista com relação a isso, certo? Fiquem com Deus, fiquem bem, se cuidem, tá? Daqui a pouquinho a gente se vê pessoalmente, trabalha essa saudade daí, que eu trabalho a minha saudade daqui, certo? Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.